Olá, seja bem-vindo à correção das questões relacionadas ao texto da professora Priscila Leite do Materialismo Histórico-Dialético, lá na pesquisa, na área de humanidades. Nós vamos resolver aqui algumas questões que estão no simulado que eu liberei no dia 17. Você consegue encontrar no link aqui na descrição e também em algum botão que esteja aqui nesta página. Gente, o texto foi o seguinte. O texto diz o seguinte: de acordo com Priscila Leite, marque a alternativa incorreta no que diz respeito ao materialismo histórico dialético. Então nós temos aqui, no item A, que o materialismo histórico dialético ele é um método de interpretação do campo do pensamento considerado como a teoria do conhecimento do marxismo originário. O marxismo originário que é os estudos sobre Marx, sobre os estudos do Marx, baseado na origem, naquilo que é marxiano, naquilo que é autógrafo do próprio Marx. Então, realmente o materialismo histórico dialético, ele considera sim, é considerado sim, a teoria do conhecimento do marxismo originário, certo? Só que já nesse item A, nós temos um erro, e esse erro é porque diz que é um método de interpretação do campo do pensamento, enquanto, na verdade, o materialismo histórico dialético ele vai ser um método de interpretação do campo do real. O materialismo histórico dialético ele vai se basear na análise, no estudo daquilo que é real, da realidade, do concreto. Então, não é do pensamento, não é da consciência. Então, nós temos aqui essa alternativa que, pelo visto, já é a alternativa correta. Mas vamos ver os outros itens e ver se está tudo ok. No item B, diz que o materialismo histórico dialético ele defende a superação da dicotomia sujeito-objeto. Isso é verdade, porque nessa postura materialista histórica dialética se defende que se supera a dicotomia. E o que é uma dicotomia? É justamente o sujeito de um lado, o objeto de outro, Uma dicotomia entre classes. É a classe trabalhadora de um lado, a classe dominante de outra. Então a dicotomia sempre tem dois elementos aí opostos. E no caso o materialismo histórico dialético, ele defende superar essa dicotomia, porque pretende que se tenha um sujeito bem relacionado aí com o objeto, O sujeito é também um objeto de estudo, um objeto da realidade, porque o sujeito ele transforma a realidade, mas o próprio sujeito ele também é realidade. Então, o materialismo histórico dialético ele vai defender a superação da dicotomia sujeito-objeto, pois ele infere, ele pensa aí que o sujeito e objeto são dois aspectos de uma mesma realidade. Como eu vim dizendo, nós temos o sujeito, que faz parte da realidade, o objeto, que é a realidade, também faz parte da realidade, só que o sujeito ele também é objeto, Então, sujeito e objeto são dois aspectos de uma mesma realidade, e essa mesma realidade, nesses dois aspectos, estão em contradição e uma unidade indissolúvel dos opostos. Então, o sujeito e o objeto, eles estão na mesma realidade, eles estão em contradição porque a todo momento eles estão em movimento. O sujeito ele interage com a natureza, ele transforma a natureza, então tem essa contradição e eles são uma unidade indissolúvel. Você não tem como separar o sujeito da realidade, porque o sujeito ele é realidade, certo? Então, nós temos aqui que esse item B é o item correto. Já o item C diz que a unidade sujeito-objeto, então reforçando que sujeito-objeto é sim uma unidade, exige a compreensão concreta de ambos e fortalece a necessidade de quê? De entendermos que vivemos em uma sociedade essencialmente, ou seja, na essência é alienada, é alienante e ela precisa ser superada. Então nós temos uma sociedade que ela aliena o tempo todo, uma sociedade que além de alienar, ela é alienada e ela precisa ser superada, porque nós temos um sujeito numa realidade que essa realidade ela precisa ser compreendida de forma concreta. Então o item C está correto sim. Já o item D diz que o processo dialético ele parte da análise de polos contraditórios. Então nós temos aqui o polo A e o polo B. Nós temos aqui dois polos, certo? Cada um de um lado.
E o processo dialético, ele parte da análise desses polos, que são contraditórios, é um confronto que vai superar o momento anterior, porque quando eu tenho aqui a discussão A e eu tenho a discussão B, se for tudo feito de forma dialética, tendo questionamentos, contradições, perguntas e respostas, nós vamos ter aqui um elemento C, que é uma síntese, né? Um pensamento novo que vai se originar aí da nossa discussão. Então, esse confronto vai superar o momento anterior, certo? Esse momento C, ele vai superar o momento A e o momento B, porque aqui o momento C vai ter novidade, vai ter novos resultados, vai ter novas descobertas que superam o momento anterior e produz aí sobre a realidade uma nova realidade pensada. E aí, o A e o B eles ficam para trás, porque agora nós temos o C, que vai ser discutido com uma realidade D para formar uma realidade E, que é uma nova realidade pensada a partir de novas realidades em confronto. Então, o processo dialético é exatamente isso. É um movimento entre contradições, um movimento entre pensamentos opostos para surgir aí um novo resultado sempre mais avançado com relação ao movimento anterior. Gostou dessa explicação? Comenta aqui embaixo. Então, o item A, ele é o item correto, né? Porque pedia para a gente marcar o item incorreto. O materialismo histórico ele é um método de interpretação do real e não do pensamento. Então, vamos partir para a próxima questão. A questão 27, gente, diz o seguinte, que a realidade ela se encontra em movimento, certo? Isso a gente já entendeu, a realidade ela não é estática, a realidade ela não é imutável, ou seja, ela muda e muda muito. E ela é constituída por alguma coisa que a gente vai ver lá nos itens, do mesmo modo que a consciência é. A consciência é o quê? Vamos ver também nas opções. Contradições, dinâmica, coerência, estática. Então a consciência, ela é dinâmica? A consciência é estável? O que é que vocês acham? Se a realidade ela encontra-se em movimento, a consciência é o que? É estática? A sua consciência é a mesma desde que você nasceu? Ou sua mente está sempre mudando, evoluindo, sendo acrescentadas, né, de novos conhecimentos? Então, gente, a consciência ou ela é dinâmica ou ela é estática, que de acordo com as alternativas. Então, nós vamos colocar aqui que a consciência ela é dinâmica e se encontra em movimento. Ótimo. Esse primeiro, a realidade encontra-se em movimento e ela é constituída por contradições ou por coerências. A realidade se encontra em movimento e é constituída por contradições. Sempre que a gente estiver trabalhando sobre materialismo histórico dialético, a gente vai estar se referindo a contradições, a polos diferentes, a pensamentos diferentes, a opostos. Porque é a partir dos opostos, é a partir dos diferentes que a gente vai encontrar novos resultados. Então a realidade se encontra em movimento, é constituída por contradições, do mesmo modo que a consciência é dinâmica e se encontra em movimento. Então nós temos aqui que a gente já pode eliminar alguns itens. O item C, ele já pode ser eliminado, certo? O item B, ele também pode ser eliminado, porque ele vai dizer aqui que a consciência é estática, a gente sabe que não é. Aqui por causa de coerência, né? Então sobrou essas outras opções. Contradições, ok. Então sobrou o item A e o item B. Um dos dois tem que estar errado, e a gente vai descobrir agora qual está errado e o porquê. Vamos ver lá. O método compreende que a realidade objetiva é... A realidade objetiva é histórica ou ela é presentista? Presentista a gente sabe que não é, porque o item já foi, né, descartado. Mas por quê? Porque, gente, a realidade é histórica. A gente precisa o tempo todo dos conhecimentos que foram acumulados ao longo do tempo, ao longo das décadas, ao longo dos séculos. O conhecimento ele é cumulativo, né? Então o conhecimento ele vai se acumulando ao longo do tempo, pesquisadores, cientistas ao longo de muito tempo foram produzindo os novos conhecimentos, a realidade de uma maneira em geral ela é histórica, né? Nós temos uma linha do tempo enorme,
e olhar para trás nos ajuda a olhar para frente. Então, diferente de uma acumulação flexível, que ela é muito presentista, ela foca no hoje, dispensa o amanhã, dispensa o passado, o materialismo histórico dialético ele é histórico. Por isso, aqui tanto no item A como no item B está correto, né? Assim como dinâmico e assim como contradições. E pelo visto, o que vai diferenciar aqui o item A do item D é essa questão de diacrônica e sincrônica. Vamos ver lá no trecho. O método compreende que a realidade objetiva ela é histórica. E para explicá-la, cabe revelar sua dimensão diacrônica ou sincrônica, né? Que permite observar a realidade como um processo em desenvolvimento. Se permite observar a realidade como um processo de desenvolvimento, que percebe as etapas da história ao longo da história, então é porque é diacrônica, né? Qual a diferença então de diacronia e sincronia? Sincronia, a gente pode ver como tudo que está acontecendo aqui ao mesmo tempo, atualmente, algo síncrono, né? Que está acontecendo agora. E a diacronia é olhando tudo que já teve, olhando o processo, olhando a história, né? Que ocorre ao longo do tempo. Então, nós vamos ter aqui a diacronia como a resposta correta, que ocorre ao longo do tempo, né? Portanto, o item correto é o item A, ou seja, a realidade é histórica, para explicá-la, cabe revelar sua dimensão diacrônica, que permite observar a realidade como um processo em desenvolvimento. E aí a questão continua dizendo, né, que sabe-se que muitas teorias pós-modernas elas vão hegemonizar, ou seja, vão dominar tanto o ideário, né, na mente, o imaginário coletivo da sociedade capitalista, esboçando reflexões superficiais sobre o capitalismo e considera aí o materialismo histórico dialético ultrapassado. Então, essas teorias pós-modernas elas vão estar o tempo todo trazendo a ideia de que a sociedade capitalista ela é boa, que a sociedade capitalista ela é o que a sociedade precisa, né? Por meio de reflexões, claro, superficiais, porque se fossem reflexões mais profundas, reflexões que trazem, né, as problematizações, os problemas da sociedade, com certeza o materialismo histórico dialético vai trazer ferramentas muito mais apropriadas nesse sentido. Então, o item correto aqui vai ser o item A, que vai preencher as lacunas aí perfeitamente de acordo com o texto. Já a questão 18 diz que, com relação à dicotomia relacionada à teoria e prática, né? Olha aí, dicotomia de novo, né? Lembrando que dicotomia são dois opostos, então, dois opostos, ou então uma divisão em dois. Então, relacionado à questão da dicotomia, relacionada à teoria e prática, como teoria de um lado, prática de outro, a Priscila Leite ela vai fazer apontamentos baseada na concepção marxiana de praxis. Então, essa concepção marxiana, ela vem diretamente do Marx. Marx vai falar sobre praxis. Sobre isso, marque a alternativa incorreta, ou seja, a alternativa que está errada, que vai corresponder ao pensamento da autora, da Priscila Leite, expresso no artigo, né? Já que ela vai trazer essa concepção marxiana de praxis. Então, no item A, diz que a praxis é para Marx uma prática sempre fundamentada teoricamente. Isso é verdade? É verdade. Para Marx, toda prática ela tem como fundamento uma teoria que deve ser articulada a essa prática. Desse modo, para a prática se desenvolver, necessita da teoria e precisa ser iluminada por ela. Então, a teoria precisa da prática e a prática precisa muito da teoria para iluminar essa prática. Então, esse item A está correto. B. A praxis é uma atividade material humana transformadora do mundo e do próprio homem. Né? Por quê? Porque o homem ele sempre precisou aliar teoria e prática para que ele pudesse transformar o mundo da forma como nós conhecemos hoje. Então,
uma atividade real, a praxis, é objetiva e ao mesmo tempo é ideal, subjetiva e consciente. Isso é verdade sim. A praxis, ela sempre foi uma atividade material, uma atividade real, porque ela existe aqui, né, na nossa vida. Ela é objetiva porque ela pode acontecer também ser a subjetividade do homem, porque nós temos essa prática e teoria, e ela é ideal porque ela também pode acontecer de uma forma subjetiva por meio das intenções dos humanos ao transformar o mundo. Então, ela é consciente. Praxis como atividade material humana transformadora, no item B, também está correto, certo? Lembrando que a gente está procurando a alternativa incorreta, gente. Aqui no item C diz que a praxis ela é teórica e prática, certo? Prática na medida em que a teoria, como guia da ação, olha aí, a teoria, ele é um guia da ação, molda a atividade do homem. Então, a praxis ela é prática. Ela é prática porque ela tem uma teoria que vai guiar essa prática, certo? E a praxis é teórica também. Por quê? Porque à medida em que essa relação é consciente, nós temos aí uma fundamentação para o que vai ser feito. Então nós temos a ação e a fundamentação daquilo que é feito como ação. Então a praxis é sim teórica e prática. E aí sobrou, né, o item D aqui. Vamos encontrar qual o erro aqui do item D. Apesar de serem inseparáveis, a teoria tem primado sobre a prática, na medida em que é ela que se constitui como origem e a prática é originada. Esse item não é simples, mas eu vou explicar para vocês porque é que ele está totalmente errado. Vamos por parte. A teoria e prática, elas realmente são inseparáveis, certo? Até aqui, ok. A teoria tem primado sobre a prática e, na verdade, houve uma inversão aqui. Na verdade, é a prática que tem primado sobre a teoria, certo? Por quê? Na medida em que é ela que se constitui como origem. Quem que é a origem, gente? A origem não é a teoria. A origem é a prática. E a prática que origina a teoria. Isso na história do homem aconteceu dessa forma. Tudo começou com a prática, depois é que veio a teoria. Ora, as coisas acontecem na realidade e depois é que elas são estudadas, que elas são teorizadas, que elas são fundamentadas. Então, a prática é a origem, é ela que se constitui como origem e a teoria é dela originada. Então, qual seria a alternativa correta, né? Qual seria a afirmativa correta? Apesar de serem inseparáveis, a prática ela tem primado sobre a teoria, na medida em que essa prática é o que se constitui como origem e a teoria é dela originada. Essa questão não foi simples, se você acertou, parabéns. Se você errou, agora você já tem essa noção que a prática é a origem. Porque, claro, os homens da caverna, eles não liam um livro para ter noção do que é que fariam. Eles agiam. E a partir dessa ação, eles teorizavam por meio dos desenhos, por meio das suas pinturas rupestres. Então, o item D é o item incorreto. Aqui na questão 29 diz o seguinte: com o objetivo de exemplificar uma possibilidade de diálogo do materialismo histórico dialético com pesquisas participantes, em especial aquelas realizadas no mestrado profissional em ensino de humanidades do Instituto Federal de Educação, né, o IFES, que é no Espírito Santo, a autora discorre acerca da proposta de curso de formação de professores realizada pelo Grupo de Estudos e Pesquisa sobre a Educação nas Cidades e Humanidades, UFA-GEPEC, que integra o mestrado mencionado. Então, tem uma contextualização aqui no enunciado, falando que a Priscila Leite, que é a autora do texto, ela traz aí como exemplo essa possibilidade de diálogo entre o materialismo histórico dialético com pesquisas participantes, né? São pesquisas onde o pesquisador ele participa, ele vive a pesquisa. Então, vamos marcar verdadeiro ou falso nos itens a seguir.
Os estudos sobre a cidade se apresentam como importante temática no campo da educação, correto? E, consequentemente, do ensino. Qual a diferença, então, Paulo, de educação e ensino? Educação é muito mais amplo, né? Ensino é do ato de ensinar, né? E aprendizagem do ato de aprender. São dois campos diferentes. Ensino é uma coisa, aprendizagem é outra. Pode haver muito ensino sem aprendizagem nenhuma. Pode haver aprendizagem nenhuma ou pode haver aprendizagem sem ensino nenhum. Então, educação é muito mais amplo e vai estudar todas as implicações, né, educacionais. Então, esses estudos sobre a cidade se apresentam como importante aí na educação e no ensino. Por quê? Porque eles podem contribuir com a praxis do professor. Então, o professor, além daquela teoria, ele vai ter um processo prático, ampliando aí a sua compreensão de aspectos históricos, políticos, sociais, culturais, filosóficos, econômicos, referentes ao desenvolvimento contraditório e dialético do fenômeno urbano. Então, esse item é verdadeiro. Esse é um dos objetivos aí dessa praxis do professor, que ele possa compreender aspectos históricos, políticos, sociais, culturais do fenômeno urbano, que no caso aí é a cidade de Vitória, onde foi feito o estudo, foi feita a pesquisa participante. Já na segunda alternativa, diz que o GPEC, que é esse grupo de mestrado, ele é formado por mestrandos e professores do Instituto Federal do Espírito Santo e visa alcançar alguns objetivos, dentre eles, discutir relações entre a cidade e a educação a partir das áreas dos conhecimentos ligado à área de exatas. Esse item está incorreto, é uma alternativa falsa, né? Porque quando ela fala sobre áreas do conhecimento, é ligado a áreas sociais, área de humanas, ciências sociais, e não área de exatas, né? Que seria a matemática, física, química. Então o GPEC, ele é formado por mestrandos e professores, mas com esses objetivos de discutir relações entre cidade e educação a partir da área do conhecimento ligada à área de humanas, né? Porque é a área de humanas que esse mestrado está inserido. E terceira e última alternativa diz que algum dos objetivos do GPEC era planejar, executar, avaliar a formação de professores da educação básica. O que é educação básica? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, é educação básica no Brasil, que contribuam, né, com reflexões sobre os espaços da cidade, bem como sistematizar materiais educativos que discutam e apresentem propostas contra-hegemônicas, ou seja, contra aqueles que dominam a economia e a sociedade, que no caso é o sistema capitalista, e essas propostas contra-hegemônicas de se conhecer, em especial a cidade do Espírito Santo, as cidades do estado, né, do Espírito Santo. Então, essa alternativa, ela também está correta. Então, nós temos aqui verdadeiro, falso, verdadeiro. E o item que vai satisfazer essa nossa resposta vai ser o item A, verdadeiro, falso, verdadeiro, certo? Aqui na questão 30, gente, a última questão diz que, quanto às origens da pesquisa participante, sua fonte é marxista. Em vários documentos, ela aparece como uma abordagem dialética. A fonte é marxista, ou seja, a fonte da pesquisa participante são de autores depois de Marx, da tradição marxista, estudiosos, né, que estudaram Marx. Então, as pesquisas participantes desenvolvidas no Brasil na década de 1980 acompanharam o movimento de redemocratização desse país, o Brasil. A volta de Paulo Freire ao Brasil. Quem é Paulo Freire? Foi um teórico brasileiro, um estudioso, que trouxe, né, a pedagogia libertária como uma ideia de educação. Ele trouxe ao Brasil após o exílio, né, porque ele foi exilado e voltou, e contribuiu para a sistematização de vários eventos relacionados à educação. Sobre a pesquisa participante, assinale a alternativa incorreta. Então, sobre a pesquisa participante, qual dessas afirmativas está errada? Segundo Fausto Borda, que é um dos autores trazidos pela Priscila Leite, diz que a pesquisa participante se refere à pesquisa de ação voltada para as necessidades de populações que compreendem operários, camponeses, agricultores e índios.
às classes mais carentes nas estruturas sociais contemporâneas, levando em conta suas aspirações, potencialidades de conhecer e agir. B. Para Freire, essa seria uma alternativa de realizar a pesquisa como um ato de conhecimento, certo? Contando com pesquisadores profissionais e grupos populares que juntos desvelariam a realidade concreta. Então, nesse item A e nesse item B, nós temos aqui opções corretas, certo? De fato, Fausto Borda vai trazer essa referência à pesquisa da ação, que se volta, né, à necessidade da população, que a população tenha suas necessidades atendidas, que tenham suas necessidades notadas, né? E compreende aí operários, camponeses, agricultores, essas classes que são mais carentes, ok? Então o item A está correto. Já o item B diz que para Freire, essa vai ser uma alternativa de realizar a pesquisa como um ato de conhecimento, também está ok. Já o item C diz que pesquisa participante é a metodologia que se preocupa somente com a explicação dos fenômenos sociais de um grupo participante depois que elas acontecem, sem favorecer a aquisição de um conhecimento e de uma consciência, né, que possibilita a um determinado grupo assumir de forma crítica e autônoma seu papel de protagonista e ator social. Esse item está incorreto, por quê? Porque, de fato, a metodologia traz a questão que o grupo ele se assuma de forma crítica, de forma autônoma, né, no seu papel de protagonista, no seu papel de ator social. Só que esse item fala que é uma metodologia que se preocupa somente com a explicação de fenômenos sociais, o que não é verdade de um grupo participante, não é verdade, depois que eles acontecem, sem favorecer a aquisição de um conhecimento. Pelo contrário, um dos objetivos da pesquisa participante é justamente que esse conhecimento ele seja adquirido, que esse conhecimento, essa consciência, né, ela seja possibilitada. Então, o item C está incorreto. Já o item D, só para a gente finalizar, diz que compreende o espaço intelectual e técnico do pesquisador, certo? Apresentando seu compromisso com a causa popular, verdade, a pesquisa participante ela tem muito esse sentido. 2. Evitar copiar tendências sem levar em conta o meio cultural em que a pesquisa está inserida, verdade. Então, se evita copiar tendências, se evita fazer plágio, né, cópia, porque se busca trazer justamente uma análise, um entendimento, uma compreensão dessa realidade que está sendo pesquisada. E 3, ouvir as bases de forma organizada e sem arrogância intelectual, que é super importante que o pesquisador chegue no campo de pesquisa, que o pesquisador adentre aquilo que vai ser pesquisado sem uma arrogância de que ele sabe mais, de que ele detém determinado conhecimento, e sim que ele esteja aberto, né, a entender aquela cultura, entender todas aquelas peculiaridades que o grupo em que ele pesquisa esteja participando, esteja agindo. Então, o item correto aqui vai ser o item C. Essa foi a nossa última questão, certo? Espero que vocês tenham gostado da resolução dessas questões. Não esqueçam de participar do grupo VIP no Telegram. Você consegue participar em embora.aprender.com.br/telegram. E não esqueça de se inscrever no canal. Você será muito bem-vindo. Te vejo no próximo vídeo e até lá!